Bom dia, mais Mamãe Cristo iniciando. Hoje vamos ler a mensagem Ante a Parábola do Rico, que foi publicado no livro Tocando o Barco, editor Ideal, capítulo Ante a Parábola do Rico, referente ao Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que diz o seguinte, vamos ler aqui no meu Evangelho, né? Deixa eu pegar o Evangelho. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. A parábola do homem rico. Vamos ler a mensagem e fazer alguma reflexão sobre isso. Vamos lá. Não suponhas que o rico da parábola seja a única espécie de mordomo infeliz na vida espiritual. Ainda hoje, há quem se banqueteia no festim da saúde física, menosprezando os enfermos que lhe batem à porta. Por toda parte, verificamos a luzida assembleia dos que se fartam à mesa da inteligência, esquecendo os irmãos de caminho que lhe pedem socorro, mergulhados nas correntes da ignorância. Em todos os lugares é possível observar a caravana dos que passam, hipertrofiados de conforto, fugindo aos filhos da angústia que lhe imploram uma réstia de alegria. Nas variadas sendas do mundo, somos defrontados pelos que se mostram supernutridos de fé, a menoscabar aqueles que lhe suplicam leve migalha de esperança. Todos somos surpreendidos pelos Lázaros da necessidade e da aflição em provas mais ríspidas que as nossas. Todos identificamos, junto do próprio coração, bafejado de conhecimento superior, companheiros infortunados que se enriqueceriam com o mínimo gesto nossos no setor da bondade e do estímulo, do entendimento e do perdão. Não detenhas tão somente na contemplação do quadro evangélico, em que um pobre sovina encontrou ao fim da estrada apenas o azinhável que lhe reduziu o perecível tesouro. Recordemos nossas oportunidades de semear o bem, reconhecendo no próximo o degrau vivo que nos conferirá o desejado acesso à comunhão com a providência divina. Abracemos os penitentes da necessidade e do desânimo, da expiação e do sofrimento, que nos anotam os passos em todos os ângulos da estrada evolutiva, oferecendo-lhes o próprio coração em forma de serviço fraterno. Estejamos convencidos de que marcharemos com eles na direção da vida imperecível, para a incorporação definitiva de nossa herança espiritual. Ante a parábola do rico. Muitas pessoas olham essa parábola como uma crítica à riqueza. E não é isso. Ela é uma crítica ao egoísmo. Porque todos nós, ricos materialmente ou não, temos aquilo a compartilhar com o nosso próximo. Muitos têm a riqueza, têm o vil ouro, né, a moeda de ouro em seus cofres, em suas contas bancárias. Mas existem aqueles outros que são ricos de outras possibilidades. Ricos de saúde. E que desdenham daqueles que estão enfermos, pedindo socorro, pedindo ajuda para uma caixinha de remédio, pedindo auxílio de alguma forma. Tem aqueles que são ricos em ter alimento farto em suas casas, mesmo sem ter grandes riquezas. E que desdenham daqueles que estão passando fome. Porque dizem, é contigo, eu não tenho nada a ver com isso. E vamos encontrar os ricos intelectualmente falando, que não fazem o mínimo esforço para dirimir as dúvidas da ignorância, que não ajudam a educar, que não levam a cultura para o outro. Existem vários tipos de benefícios que recebemos,
que são riquezas ofertadas por Deus e que precisam ser compartilhadas com aqueles que necessitam. Não podemos viver mergulhados no nosso mundinho egoísta, acreditando que essa parábola é uma crítica aos que são endinheirados. Não, é uma crítica ao egoísmo, àqueles que têm qualquer possibilidade de ajudar o próximo e não ajuda porque só pensam em si próprios. Temos que pensar um pouco mais no próximo, no outro, em diversas circunstâncias. Dentro de uma instituição religiosa, por exemplo. Eu fico muito triste, muitas vezes, em ouvir que determinadas pessoas saem da casa espírita porque são pobres, humildes. E aqueles que são mais endinheirados não os tratam bem. Não dão atenção. Só falam com os que são socialmente do seu nível. Eu vivi uma coisa dessa há pouco tempo na minha instituição. De uma pessoa que se desligou porque não se sentia bem. Porque era menosprezada porque tinha mais dinheiro. Porque existiam panelinhas das que estão uma situação melhor e não olhavam para os outros. Tivemos 3 casos desse na minha instituição. 2 saíram e hoje são evangélicas. Graças a Deus estão bem evangélicas. E uma outra que agora também saiu. Pelo mesmo problema. Porque tem pessoas que ainda não conseguem entender sobre a questão da riqueza. Sobre essa parábola do rico e Lázaro. De que precisam compartilhar, nem que seja somente a amizade com as pessoas mais humildes. Que ninguém é melhor do que ninguém porque tem mais dinheiro. Porque os bens materiais, a classe social ficará na terra e não será levada para o mundo espiritual. Infelizmente existem ainda pessoas assim. Eu falo isso, gente, para que as pessoas acordem, para que as pessoas pensem na vida. Está todo mundo da mesma forma, tanto o que tem mais dinheiro, o que tem menos. Eu me lembro na minha área de trabalho, quando eu trabalhava. Eu me lembro isso muito tempo atrás, eu estava ainda iniciando minha carreira profissional, uma pessoa chegou para mim e falou, se você quer crescer na vida, você tem que se desligar dessas pessoas mais humildes. Eu falei, então eu não vou crescer, porque essas pessoas mais humildes são minhas amigas. E graças a Deus eu consegui crescer alguma coisa. E nunca deixei de ter amizade com as pessoas que eram hierarquicamente inferiores a mim. Lidava bem com os que estavam acima, os que estavam no meu nível, os que estavam abaixo. Porque é assim que nós devemos agir. Não nos achar melhor do que os outros. Não menosprezar os outros por mais simples que sejam. Isso não é ser cristão. Não é ser cristão. As pessoas falam tantas coisas referente ao Cristo, mas nessas horas não enxergam o que o Cristo fala. Então, fica essa reflexão para hoje. Vamos fazer a nossa prece para que possamos encerrar amanhã com o Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, vamos ficando por aqui. Que Jesus possa nos abençoar e que Ele esteja conosco hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.